depois que a gente começou a usar o Quicken, a gente teve muito mais inteligência por trás das nossas tomadas de decisões. A Startse é uma escola internacional de negócios e a gente tem uma pegada bem voltada para a inovação. A gente tem alguns hubs espalhados pelos principais polos de inovação do mundo e a gente tem cursos online, offline, presenciais, eventos, consultoria, enfim. Os principais desafios antes de usar Quicken eram muitos, assim, desde experiência do usuário, assim, dentro da plataforma, então ser uma coisa menos visual, menos intuitiva, assim, facilidade de usar a plataforma no sentido de facilidade de entrar em contato com as pessoas candidatas, de colocar as pessoas que a gente acha no LinkedIn por ranking ativo dentro da plataforma, acho que visibilidade de dados, do processo, tudo isso como um todo, assim. Quando eu cheguei aqui na Startse, a gente usava outro ATS e eu tinha muita dificuldade de saber quais processos estavam abertos, quais já tinham fechado, quem estava em qual etapa, qual fase que estava, por que passou, por que não passou, qual era o contato da pessoa, era difícil de entrar no LinkedIn direto por lá, enfim. Quando eu fazia hunting ativo, eu não conseguia colocar a pessoa do LinkedIn direto na plataforma. Acho que era uma bagunça, assim, no geral. E isso influenciava muito na celeridade do processo, na experiência da pessoa candidata. Era tudo muito difícil, assim, de criar uma experiência tanto para nós, recrutadores, quanto para a pessoa candidata. E aí, acho que em menos de uma semana eu já implementei o Quicken aqui e foi muito positivo, assim, não só para mim, mas também de todos os clientes internos envolvidos nos processos seletivos que a gente faz, eles adoram a plataforma. E os próprios clientes internos conseguem fazer anotações na plataforma, né? Então eles, assim que terminam a entrevista, eles já anotam lá por que eles gostaram, por que não, por que a gente deve seguir, por que não. Isso dá uma celeridade bizarra, assim, no nosso processo, porque não fica, putz, eu preciso falar com o cliente interno sobre isso, tipo, não, já tá lá na plataforma, é muito rápido. Bom, antes de chegar na Startse, eu trabalhava numa consultoria de recrutamento, a gente sempre usou o Quicken lá, então foi o primeiro ATS que eu tive contato. Como foi o primeiro, eu achava ele bom, assim, não conhecia outros. E aí quando eu vim pra Startse, a gente usava um outro ATS, e aí que eu vi que o Quicken era perfeito, simplesmente assim. Na Startse, em geral, a gente conseguiu mudar o nosso modelo de trabalho justamente por causa desses dados do Quicken. A gente estava 100% presencial e eu estava tendo muita dificuldade de conseguir pessoas qualificadas, porque ninguém hoje em dia quer trabalhar 100% presencial. E a gente conseguiu mudar o nosso modelo para 4x1, então um modelo mais híbrido e mais flexível, porque eu tinha dados o suficiente para mostrar, cara, o meu maior gargalo, tipo, mais de 60% das pessoas candidatas não querem falar com a gente por causa do modelo presencial. Então isso é muito positivo, foi uma coisa que mudou a cultura da empresa, assim, não só o processo seletivo. O que vira o jogo, assim, é a quantidade de dados que a gente tem com o Quicken. Tanto com cada processo seletivo, então com cada vaga que a gente faz, a gente tem acesso ali aos dados do processo, então motivo de desclassificação, quais são os maiores gargalos, enfim, a gente consegue ter o fluxo, né, e ver o funil de cada processo, enfim, então isso ajuda muito. A gente faz metas semanais de cada processo, só para vocês entenderem também. Então, putz, eu quero aprovar 2 pessoas essa semana, quantas pessoas eu preciso abordar, quantas pessoas eu preciso entrevistar, isso tudo dá para fazer com os dados que a gente tem em cada processo seletivo, então ajuda muito. E outra coisa é os dados de todos os processos no geral, né? Então, média de dias que a gente tem para contratar, quantas vagas a gente fecha por mês, qual foi a vaga mais demorada, qual foi a vaga mais rápida e por quê. Então, a gente já consegue ter uma facilidade de definir quantas pessoas a gente precisa abordar ou quando a gente precisa começar essa vaga, enfim, porque a gente tem visibilidade desses dados. Eu acho que também teve uma parte muito importante dos clientes internos se sentirem mais presentes e mais envolvidos no processo seletivo. Eles têm acesso a tudo que eu tenho, assim, da vaga. Então, isso é positivo também. Pouco tempo usando o Quicken, a gente já conseguiu um volume gigantesco para conseguir tomar decisões importantes, não só em termos de people, mas em termos de empresa no geral. Bom, eu sou super fã do Quicken, mesmo, assim. Indico para todo mundo. É difícil escolher um, mas eu gosto muito, dos dados, da quantidade de dados que a gente consegue ter na plataforma, e a gente pode criar quadros, assim, de diferentes visualizações, então isso é muito bom, essa parte de personalização. Eu gosto que ele é muito visual, assim, então ele é fácil de usar. Eu não preciso, por exemplo, sentar com um cliente interno que pediu uma vaga nova e explicar o que é o Quicken. Não, ele sabe, tipo assim, é muito intuitivo usar, então isso é muito positivo também.
Eu sempre tive uma experiência muito boa com o suporte do Quicken. O tempo de resposta do Quicken é muito rápido, isso facilita muito quando a gente precisa de uma resposta ali super rápida. Eu já fiz treinamento com ele sobre como montar os analytics e tudo mais. Eu ainda tenho muita dificuldade nessa parte, porque é um pouco complicado, mas ainda assim eu não me sinto preocupada, porque eu sei que quando eu precisar, eu vou ter uma resposta super rápida e super paciente e super didática também em relação a isso. Acho que em termos de impacto na equipe pré e pós Quicken, um ponto é que é muito visível, então todo mundo já sabe, por exemplo, a nossa primeira etapa aqui é comigo ou com a outra pessoa aqui que faz recrutamento, e a gente anota tudo, então tá tudo lá, todas as informações estão lá, então as próximas etapas já são mais ou enxutas ou mais direcionadas para o que a gente precisa realmente saber daquela vaga. Então a gente não fica fazendo a mesma conversa o tempo inteiro com a pessoa candidata, o que já ajuda na experiência dela como um todo, é que no nosso processo seletivo a gente não precisa de tantos alinhamentos síncronos, então, putz, se eu preciso saber o que está acontecendo em uma vaga específica, eu já sei, é só entrar lá e ver, sabe? Então, acho que ajuda a nossa comunicação aqui. Se alguma pessoa, sei lá, fica doente ou tá de férias, eu já sei o que está acontecendo no processo seletivo dela. Quando eu entrei na Startse, eu era a única pessoa de recrutamento aqui, a gente tem muitas vagas em aberto, então acabei contratando outra pessoa. E quando ela chegou, ela nunca tinha tido contato com o Quicken e foi muito fácil dela aprender, eu não precisei sentar com ela e ensinar, porque é muito intuitivo, então ela aprendeu meio que sozinha. E ela adorou, porque ela usava uma outra plataforma também na outra empresa que ela trabalhava, não era tão automatizado, não tinha tantos dados, então foi uma experiência muito positiva do lado dela também. Eu recomendo o Quicken porque realmente é uma experiência muito diferente do que eu tive com outros ATS. Eu sou mega fã de vocês por N motivos, assim, então pra mim não tem um motivo de não ter o Quicken. Tem ATS que são absurdamente caros e não entregam o que o Quicken entrega. Bom, para quem está pensando em usar o Quicken, não precisa pensar, simplesmente contrata, que tenho certeza que não vão se arrepender. Se eu fosse resumir o Quicken em poucas palavras, eu falaria sobre facilidade de uso, visibilidade e quantidade de dados.